Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, gostaria de convidá-los a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Joel, no capítulo 2, nós leremos os versos 28 e 29. Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Estarei fazendo a leitura na versão NVI e você pode me acompanhar na leitura na sua Bíblia ou na projeção aqui. Joel 2, versos 28 e 29. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Amém. Irmãos, o Espírito Santo é uma figura muito curiosa, alguns podem dizer. Ele é plenamente Deus, embora muitas vezes ele seja tratado por alguns crentes como algo distinto disso. E talvez essa visão seja moldada pela forma como o Espírito Santo é apresentado no Antigo Testamento. Nós vemos o Espírito concedendo uma força sobrenatural a Sansão, por exemplo, ele dá visões proféticas aos profetas. Contudo, muitos se esquecem que o Espírito também é responsável por capacitar os reis para o serviço, inspirando os poetas a comporem os salmos. Nem todas as obras que eram realizadas pelo Espírito eram miraculosas ou sobrenaturais. E quando nós olhamos historicamente, o Espírito Santo operava de maneira muito mais restrita ou ordinária, uma maneira mais comum, sendo derramado sobre grupos específicos, como eu disse, os reis, profetas, sacerdotes, pessoas chamadas para funções particulares. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que a ação do Espírito se manifesta principalmente em 3 áreas, meus irmãos. E essas 3 áreas são criação, quando o Espírito traz ordem ao caos; a capacitação, quando ele chama e prepara as pessoas para uma tarefa específica; e a revelação, quando ele se comunica por meio dos profetas. E como eu disse lá no começo, quem os crentes acreditam que o Espírito Santo realmente é? Será que ele é alguém que nos desconecta da razão, que nos leva para um estado de transe, de altíssima emoção, onde a gente não consegue mais pensar com clareza? E eu me pergunto, qual seria o propósito espiritual disso? Sinceramente, eu não consigo pensar em nenhuma razão muito coerente para isso. E quanto a ser alguém que revela coisas, isso pode até fazer sentido, desde que essa revelação nos conduza à pessoa de Jesus Cristo. No entanto, o Espírito revelar o número do CPF de alguém me parece muito mais uma prática de adivinhação ou um número de mágica, muito mais ou menos, eu diria, do que a obra do Espírito Santo do Senhor. E quando nós olhamos novamente para o Antigo Testamento, nós conseguimos, inclusive, começar a compreender melhor como é a verdadeira ação do Espírito Santo de Deus. É uma compreensão que vai se tornando cada vez mais clara, e isso se torna claríssimo quando nós olhamos para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, por exemplo, nós vemos que o Espírito Santo é um ser que direciona, instrui, chama, inspira e revela. E naquele contexto, esses atos se manifestavam apenas para alguns crentes específicos. Não era uma coisa que acontecia de forma geral. A profecia de Joel, que nós lemos lá no começo, no entanto, ela aponta para uma nova era. Uma era essa onde o derramado Espírito seria muito mais intenso, muito mais abundante e muito mais abrangente. Irmãos. Joel, ele profetiza que o Espírito seria derramado sobre todos os povos, sem exceção. No Antigo Testamento, havia uma ação especial de Deus que era direcionada para Israel. Nós vemos isso muito claramente na Escritura, mas no Novo Testamento, o Espírito é concedido também aos gentios. Ele abrange não apenas o povo de Israel, mas os povos que não são israelitas também. E agora qualquer pessoa, de qualquer língua, de qualquer nação, de qualquer região do mundo, pode receber o Espírito Santo de Deus. Não existe mais uma bênção especial ou exclusiva sobre um povo específico. Em vez disso, o que nós temos é o acesso de todas as pessoas às bênçãos que vêm do Espírito Santo de Deus. E a ação do Espírito, ela não é estendida apenas numa perspectiva regional, para todos os povos, mas também quanto à abrangência das pessoas, os tipos de pessoas que o Espírito começa a alcançar agora.
Joel ele nos diz que ele seria derramado sobre crianças, idosos, homens, mulheres, servos e senhores. Não existe restrição de classe social, idade, gênero ou qualquer outra categoria, meus irmãos. O apóstolo Paulo, inclusive, reafirma isso em 1 Coríntios 12, no versículo 13. 1 Coríntios 12, 13, ele diz o seguinte: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, um único Espírito, meus irmãos. Todos nós fomos batizados em um único Espírito. E com que propósito nós fomos batizados? Para que nós formássemos um corpo. E que corpo é esse? O corpo de Cristo, a igreja de Cristo. E eu gostaria que hoje você se lembrasse de 3 coisas principais quando nós falamos sobre a ação do Espírito, como o Espírito se manifesta em nós, através de nós, na igreja e na vida dos nossos irmãos. E a primeira delas é a seguinte: não subestime ninguém, meus irmãos, não façam acepção de pessoas. Nós não devemos julgar erroneamente que uma pessoa pode não ter o Espírito Santo de Deus, apenas porque ela pertence a alguma categoria específica. O Espírito Santo é para todos os povos, pessoas, e todos aqueles que manifestam os frutos do Espírito possuem o Espírito. Às vezes nós agimos com algum tipo de preconceito e nós acabamos fazendo exatamente o oposto do que Paulo orienta aos Tessalonicenses. Ele diz o seguinte: não desprezem as profecias. Com isso, nós podemos acabar desprezando alguma coisa que vem do Espírito, algo que vem do Espírito, simplesmente porque nós não acreditamos que ele possa ungir certas classes ou categorias de pessoas. O Espírito pode ungir todos aqueles que se convertem, e esses sim são convertidos de fato. E se você é um crente, meu irmão, não desperdice seu tempo com dúvidas, perguntando para si mesmo se você já foi batizado pelo Espírito ou não, se você possui o Espírito ou não. A maior manifestação do Espírito Santo é a condução, instrução, consolo e conforto em nossas vidas, sempre apontando para Jesus e nos conduzindo para uma vida de santidade, cada vez mais santidade. Todos os crentes, sem exceção, já possuem o Espírito Santo de Deus. E quanto a isso, não existe motivo para dúvida ou para ansiedade. Nós que somos crentes já temos o Espírito e fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. E por último, se você ainda não conhece a Jesus, se você não é crente, saiba que você pode ter o Espírito Santo de Deus habitando em você. Você pode sim ser ungido pelo Senhor. E muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos indignos, nós pensamos que nós precisamos limpar a casa primeiro. Isso é um pensamento muito comum. A gente pensa, não, eu preciso primeiro abandonar meu pecado, eu preciso primeiro resolver a minha vida, e depois eu vou me achegar a Jesus, quando tudo já estiver resolvido. E esse é um erro muito comum. E ele é um erro muito grande, porque é essa que é exatamente a obra do Espírito. O Espírito é quem nos transforma, é o Espírito quem limpa a casa. Não é você que limpa a própria casa, não sou eu que limpa o meu próprio coração, é o Espírito Santo de Deus que nos limpa de dentro para fora, irmãos. Ele nos livra dos nossos pecados. Ele nos transforma e é impossível que isso seja feito sem Ele. E você pode ter o Espírito Santo de Deus hoje mesmo. Ele pode habitar no seu coração hoje mesmo. E eu te convido para abaixar a cabeça para que nós estejamos orando e em seguida cantando um cântico ao nosso Deus. Senhor, agradecemos a Ti por esse culto, clamamos ao Senhor pela ação do Teu Santo Espírito em nosso meio, a ação do Teu Santo Espírito em nós, através de nós, e no coração daqueles que ainda não conhecem a Ti, Santo Deus. Oramos ao Senhor no nome de Cristo. Amém.